Queridos, nós iniciamos há 2 semanas atrás o nosso estudo de Eclesiastes. E no primeiro culto, no nosso primeiro episódio aí do sermão, da série, nós aprendemos que o objetivo de Salomão em escrever Eclesiastes era comunicar aquilo que ele trazia para si como verdade. Qual era a verdade? Temer ao Senhor diante da realidade da eternidade, do juízo. Nós falávamos aqui que temer ao Senhor, numa concepção de Eclesiastes, também de Provérbios, Salmos, e poderíamos dizer que bíblica, não está relacionada a medo, porque sempre que alguém fala temer ao Senhor, a pessoa fala ter medo do Senhor, mas não é isso. Mas é amar ao Senhor, ter um amor reverente ao Senhor, amém? Pois bem, isso foi na primeira semana. Na segunda semana, nós aprendemos que Eclesiastes ele é um livro que trata sobre profundidade. Então, Salomão, ele quer encarar a vida de forma profunda, não de forma superficial. Isso vale muito para nós, porque nós vivemos uma sociedade que cada vez mais, em suas relações, há um aspecto de superficialidade. Perceba que as alianças, hoje, elas são cada vez menos duradouras. Por quê? Tudo porque há um certo perfil de vazio, efêmero, de superficialidade realmente. E Salomão disse: não, eu quero encontrar profundidade na minha relação com a vida, na minha relação com Deus. Amém, queridos? Salomão ele vai encontrar uma espécie de profundidade otimista, que é um resultado da alegria, da felicidade que resiste, mesmo quando a força se acaba. E por vezes, a força se acaba. Mas a alegria, essa felicidade, segundo Salomão, ela precisava durar. Ou melhor, ela durava. Porque ela não era um resultado dele, mas era uma coisa que ele recebia como dádiva. Então a gente pode concluir que esse livro de Eclesiastes não é um livro, por exemplo, querido, que é um catado de pensamento de alguém, sabe? Um amontoado de pensamento desconexo, como se não fizesse sentido, não. É muito improvável que Salomão não tivesse um plano, um esboço em sua mente antes de fazer a sua obra. Conforme eu falei que semana passada, ele mesmo disse, no capítulo 12, versículo 9, que ele analisou e colecionou muitos provérbios. Então, Eclesiastes não é um livro que tem conselhos desconexos, não. Há um plano claro nesse livro, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Embora essa parte introdutória possa parecer um pouco chatinha, e eu sei que às vezes é, porque tem alguns aspectos filosóficos aqui, mas elas são imprescindíveis para nós continuarmos no nosso estudo. Então eu peço que você anote, preste atenção, porque isso vai ampliar o teu entendimento, para compreender melhor tanto esse texto bíblico de Eclesiastes, quanto toda a cosmovisão bíblica, em nome de Jesus. Amém, queridos? Enfim, então Eclesiastes, ele tem uma argumentação bem conduzida, conclusiva, completa. A gente vai reparar no decorrer do estudo que existem divisões que foram cuidadosamente
reguladas por Salomão. E esta estrutura literária que vai justamente evidenciar qual era o objetivo de Salomão ter reunido esses provérbios. Eu vou confessar para vocês que durante muito tempo da minha vida eu li Eclesiastes e para mim parecia um pesadelo identificar do que Salomão estava falando. Quando eu lia Eclesiastes, parecia que não havia um objetivo geral, uma finalidade. Embora Eclesiastes pareça um depósito de citações memoráveis, lembra do Senhor no dia da sua mocidade, não tem coisa melhor do que viver ao lado de uma mulher, por aí vai. Parece que a gente não encontra uma definição muito clara, mas graças a Deus, por biblistas, estudiosos, como Douglas Wilson, Walter Kaiser Jr., e outros homens que se debruçaram nesse livro, e como bons biblistas e linguistas, conseguiram enxergar algo que está muito claro ali. Qual é a mensagem central de Eclesiastes? É aquela que eu disse. A mensagem central de Eclesiastes não é tudo é vaidade. A mensagem central de Eclesiastes é tema o Senhor diante do juízo. Amém, queridos? Então esse é o objetivo central. Eu gostaria de estudar com vocês agora um pouco dessa estrutura de Eclesiastes, para você compreender melhor. Preste atenção. Há um conjunto em Eclesiastes de refrãos. Isso mesmo, refrãos. Quer ver um exemplo? Eu quero que você leia comigo no capítulo 2. Embora essa passagem ela se repita por 6 vezes, no capítulo 3, versículo 13, no capítulo 5, versículo 18, no capítulo 8, versículo 15 e no capítulo 9, versículo 7. Esses refrãos, de certa forma, eles encerram determinado assunto que Salomão estava falando. Que refrão é esse, pastor? Leia comigo. Capítulo 2, versículo 24 de Eclesiastes diz assim: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e se alegrar no trabalho que realiza. Contudo, compreendi que mesmo estes prazeres só podem ser concedidos pelas mãos de Deus. Pois quem pode comer, beber, trabalhar ou ter alegrias, sem que tudo isso venha de Deus? Amém? Vamos ler só mais um? Vai no 5,18. E na experiência da vida, descobre que o melhor e o que mais vale a pena, olha aí. E na experiência da vida, descobre que o melhor e o que mais vale na vida é o que? Quem gosta de comer aí, gente? Comer bem. Tá vendo? Então você que é um bom vivant. Então o que há de melhor na vida é comer, beber e desfrutar o resultado do trabalho realizado debaixo do sol durante os poucos anos que Deus lhe concede. Porquanto esta é a sua porção e recompensa. Amém, queridos? Olhem para mim. Então esse é um refrão. Você vai ver constantemente Salomão usando esta expressão: o melhor da vida é comer, beber, se divertir, se alegrar, como fruto do seu trabalho, como recompensa divina, enfim. Só que é importante nós fazermos aqui, nós abrirmos uma digressão, ou seja, darmos um passo atrás para analisar
o objeto, digamos que com mais profundidade? Porque comer, beber, se alegrar do trabalho que realiza, ele nos parece um pensamento um tanto quanto hedonista ou epicurista. E aí você fala para mim, pastor, o que é hedonismo, o que é epicurismo? Eu sei que alguma vez eu já ouvi isso nas aulas de filosofia da escola, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com Deus, com a Bíblia, com o fato de eu estar aqui nesta manhã? Tem, querido. Pode ser uma terminologia difícil de você gravar, que você não conheça, mas está relacionado ao seu dia a dia, à sua segunda-feira, ao seu descanso, ao seu trabalho, à sua diversão, às suas preocupações. Eu quero falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia fala sobre isso. Eu não poderia falar sobre isso se a Bíblia não falasse sobre isso. Pastor, Salomão está sendo epicurista, hedonista? Vamos entender aqui, o que é hedonismo? Você sabe que a filosofia grega, ela praticamente, ela é, digamos que, a via de regra cultural para o Ocidente, né? Se nós temos o direito romano, a filosofia grega, por outro lado nós temos a moral judaico-cristã, que são pilares do qual a sociedade ocidental está fundada. Enfim, e o que seria hedonismo? Num sentido mais lacto da coisa, né? Não no sentido mais estrito, mas no sentido mais geral, mais popular. Hedonismo é uma filosofia grega que ela vai apresentar o sentido para a caminhada da vida. Todo mundo tem uma vida aqui. Tem? Então, e qual é o sentido da vida? O hedonismo vai dizer que o sentido da vida é encontrar a busca pelo prazer humano como finalidade. Ou seja, esse seria o propósito supremo da vida. Então você tem que viver para ser feliz. Só que essa felicidade, ela precisa estar condicionada ao que? Ao prazer. Então você tem que buscar o prazer como finalidade, como propósito. Sabe aquele lance de viva intensamente? É isso. Então, é ter prazer, ter felicidade, sorrir, ter amizades. Digamos que extravasar. Esse é o hedonismo. Uma filosofia grega, mas que é muito atual. Vivemos hoje uma sociedade que, além de ser hedonista, ela também é consumista. Então as pessoas começam a buscar o prazer na ostentação de bens materiais, de coisas. E você não precisa ir muito longe. A igreja hoje é um lugar que, por vezes, não estou generalizando, estou dizendo igreja não, a igreja de Cristo, mas instituições religiosas, que por vezes, ao invés de atenuar esse pensamento secular e mundano, na verdade, acaba intensificando, fortalecendo essa mentalidade humana. Tenha prazer, extravasa, divirta, isso é o hedonismo. Então, nessa concepção, querido, as pessoas elas devem buscar todo tipo de movimento, desde que esse movimento ele proporcione um sentimento prazeroso, e assim você alcança a felicidade. Não tem como você alcançar a felicidade nessa concepção, se não for, digamos que, por meio de um prazer desenfreado. Então tudo é válido, desde que você sinta prazer. Tudo é válido, desde que você encontre prazer como finalidade, como objetivo supremo. Essa filosofia, ela foi, digamos que, discutida, ela nasce
com o expoente do movimento que era Aristipo de Cirene. E essa filosofia ela nasceu pelo menos 435 anos, 4 séculos aproximadamente antes de Cristo, num período chamado helenismo, né? Onde o mundo vivia uma espécie de, que é muito comum para nós, uma espécie de globalização cultural, de diversidade cultural. Então isso é muito parecido conosco hoje. Esse é o hedonismo. A busca pelo prazer. Ficou claro para vocês, queridos? Buscar o prazer. Estou aqui para ter prazer. É isso. A minha vida se resume em ter prazer. Só que um século depois, queridos, um outro filósofo chamado Epicuro de Samos, e esse vai aparecer 100 anos depois, um século, 300 anos antes de Cristo. Embora ele tivesse uma certa formação hedonista, ele vai alterar um pouco essa teoria, e ele vai, digamos que de certa forma, refinar o hedonismo, porque o hedonismo ele é muito selvagem. O hedonismo é você ter prazer sem ter nenhum freio moral. É você buscar o prazer sem nenhuma espécie de preocupação. O negócio é você sentir bem e resumir que você é feliz. E Epicuro vai dizer, não é bem isso. O prazer, ele não pode ser exatamente uma satisfação física. Mas o prazer, ele precisa ser o quê? A libertação de qualquer sofrimento e qualquer agitação. O que é isso, pastor? Você vai entender melhor. Ser feliz, nessa concepção, é como se, por exemplo, o indivíduo, vamos falar aqui num termo sentimental da coisa, sexual, um homem ou uma mulher, não é como se o indivíduo se relacionasse com 30 mulheres ou 30 homens. O hedonismo vai dizer, vai para eles chamam de rolê hoje, né? Chamam de rolê, balada, vai para a balada, para a festa, e ali você pega o máximo de pessoas possíveis, do qual você diga assim, eu sou feliz. Isso seria um hedonismo. Tenha prazer e divirta. Epicuro vai dizer não. Epicuro vai dizer não. Isso não é felicidade. Esse prazer ele é desenfreado. Felicidade seria se você estivesse num estado de realização, mesmo se você não tivesse, digamos que, se relacionado com nenhuma das pessoas. Ou tivesse realizado, ou tivesse relacionado apenas com uma, e com essa uma você tivesse encontrado um certo equilíbrio. Então Epicuro vai dizer que para se encontrar a felicidade, sim, é por meios do prazer, mas você tem que ser equilibrado nisso. Não pode ter esse aspecto selvagem, desenfreado. Então repare que o que difere uma visão filosófica da outra é a avaliação moral do prazer. Enquanto um não tem moral nenhuma, enquanto um diz, não, seja feliz e que se dane o resto, o outro vai dizer, não, mas esse que se dane aí vai prejudicar você. Então você precisa, de certa forma, refinar isso em você, ir devagar e encontrar um certo equilíbrio. Então, enquanto Aristipo afirmava que o prazer era um bem que tinha que ser usado com intensidade, ou seja, hedonismo, né? Seja intenso, seja intenso, seja intenso, Epicuro vai dizer, não, é necessário moderação. Moderação, para que aí sim o prazer faça sentido e você encontre felicidade. Só que aqui há algo de interessante, irmãos, por quê? Porque na concepção tanto hedonista quanto epicurista, a felicidade, ela só poderia ser encontrada como uma experiência temporal.
Ou seja, para Epicuro, não existe experiência de felicidade após a morte. Então, se você vai ser feliz, é agora. Se você vai experimentar o prazer, tem que ser agora. Eu tenho aqui algumas frases, né, de Epicuro que revelam essa finalidade. Por exemplo, o prazer é o começo e o fim de uma vida feliz. Outra, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Então, repare, querido, que essa ideia, ela é muito atual. Por exemplo, tem um outro filósofo, esse não era bem um filósofo, esse era um poeta latino, que era Horácio. E Horácio, ele vai dizer assim, em latim: Carpe diem quam minima credula postori. O que ele está dizendo? Aproveita o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Quando eu começo a falar isso, você começa a relacionar isso com o que o mundo fala, com o que às vezes a gente pensa. Isso é muito atual, porque Epicuro está dizendo assim: quer ser feliz? Seja agora. Agora é o momento. Não, mas e o amanhã? Não esquece amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Pode ser que você morra amanhã. Então aproveita o máximo agora. Não confia no amanhã. Aqui nós temos que tomar muito cuidado, querido, porque às vezes parece que isso é bíblico, mas não é. Então, essa frase, essa expressão latina, carpe diem, ela está exortando as pessoas a desfrutarem do prazer que a vida oferece no presente, porque o futuro é incerto. Isso revela para um cristão um problema de cosmovisão, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então repare que esse é o convite do mundo hoje. Viva uma vida de felicidade. Embora Horácio não estava dizendo que era necessário as pessoas terem uma vida alegre e despreocupada. Não era isso. Mas o resultado que nós temos desta filosofia para os nossos dias é isso. O homem pós-moderno, o homem pós-cristão, ele está concentrando as suas forças na busca da felicidade. Irmão, olhem para mim aqui. Quantas vezes você já viu alguém falando que está querendo ser feliz? Pastor, eu ouço isso toda hora. As pessoas dizem assim: eu vou casar para ser feliz. Eu vou arrumar uma profissão da qual eu seja feliz. Eu vou ter um círculo de amizade do qual eu encontre felicidade. E por aí vai. Então, o tempo todo as pessoas estão procurando felicidade. Elas estão à procura da felicidade, na busca da felicidade. E como eu dizia agora há pouco, movido pelo capitalismo, o homem acaba concentrando essa felicidade nos bens de consumo, na manutenção de uma aparência. Então ela tem que ser uma pessoa que transparece felicidade. E está aí a rede social hoje, que é um bom instrumento para a gente fazer isso. Não é verdade? Então ali eu vou depositar ali a minha aparência. Então eu vou mostrar para todo mundo que eu sou feliz. Status social. Então as pessoas estão à procura de posições das quais elas se sintam seguras diante dos outros. Prazeres sensoriais, né? Música, cinema, sexualidade, por aí vai. Então o homem, ele está cada vez mais à procura da felicidade, abalizada pelo prazer. Seja de uma forma selvagem, desenfreada, como um hedonista, um bom hedonista, ou seja como um epicurista, de forma moderada, mas relacionada ao presente. Querido, logo dentro desta perspectiva extraordinária, uma vida menor não faz muito sentido.
Não faz muito sentido para alguém falar assim: eu tenho uma vida simples, uma vida ordinária, comum. Não faz. Repare que essa mentalidade ela está presente dentro da igreja. Se você chegar para alguém e falar assim, ó, rapaz, eu fui num culto de avivamento ao Senhor. Alguém vai te perguntar assim, é? E aí, quantas pessoas tinham? Não é isso? Não é isso? Ou quantas pessoas aceitaram a Jesus? Se você falar assim, não, eu não lembro de ninguém ter aceitado Jesus lá não. Ou se você falar assim, estava gostoso o avivamento, mas estava eu e a minha mãe só. Alguém vai falar assim, só isso? Por quê? Porque a relação do mundo hoje com a felicidade, ela está, digamos que, relacionada, ela é intrínseca às questões extraordinárias. Então você precisa de uma abundância de bens, de coisas materiais, de expressões, para que você diga, não, agora eu sou feliz. E a gente vai começar a encontrar alguns problemas nisso. Por quê? O primeiro problema, querido, é que essa busca hedonista insana, ela traz cansaço. Ficar correndo atrás da felicidade o tempo todo, chega uma hora que você não aguenta mais. Por exemplo, alguém já foi no parque de diversão? Não, mas não estou dizendo desse parque de diversão da Marechal Tito, não, irmão. Lá de Itaquera, aquele parquinho lá, não é aquele não. Estou falando parque de diversão mesmo. Universal Studios. Vocês nunca foram, irmãos? Nossa, mãe. Vocês nunca foram na Disney? Como assim nunca foram? Eu também não fui, não. Mas eu estou falando desse parque. Imagina, aqueles parques que tem nos Estados Unidos, sabe? Six Flags, Cedar Point, aqueles negócios que tem aquelas coisas doidas mesmo. É um Hop Harry com grife, né? Enfim, é gostoso, é legal, não é? É extraordinário. Alguém já pulou de bungee jump aqui? Irmão, vocês não são hedonistas não, hein? Meu Deus do céu. Nunca pularam de bungee jump? É muito legal. Eu também nunca pulei não, irmãos, mas é legal. Mas você já foi na torre, algum brincante já foi. Pelo menos no carrossel lá, você já foi, né? É legal, é divertido. Mas não cansa? Cansa ou não cansa? Chega uma hora que você fala, não, chega. Você vai na montanha-russa, ela te joga de lá para cá, você vai uma, duas, três, na quarta vez você já fala, não, da última vez ali, a ripa do carrinho já bateu nas minhas costas aqui, já não estou gostando disso aqui não. Vamos sentar um pouco debaixo da árvore. Essa busca pelo prazer, pela felicidade, ela cansa. Em algum determinado ser humano cansa. Eu não estou relacionando aqui a maturidade, a idade, não, porque tem gente que tem 50, 70 anos e ainda não cansou. Mas ela cansa, em algum momento ela desgasta. E aí que está, querido? Então, para muitas pessoas, elas começam então a buscar um sentido um pouco mais light, mais refinado. Repare que há um movimento assim hoje também. Repare que tem muita gente que está se cansando da cidade grande, da correria, do trabalho. E elas dizem, não, vamos comer um pouco mais saudável, não tem esse movimento? Menos coisa industrializada. Vamos comer um hambúrguer. Não come esse hambúrguer industrializado, não, faça o seu. Uma coisa mais refinada, mais sensata. Isso, de certa forma, eu acho muito bom, porque isso traz a pessoa para uma vida mais ordinária, mais comum, da qual é possível se experimentar a verdadeira felicidade. Amém? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque esse também pode ser um ideal epicurista, que é, digamos que, refinar aquela forma selvagem da busca do prazer. Sabe? E aí você diz, pastor, legal a gente falar um pouco de filosofia na igreja. Bacana. Não é interessante isso, gente? Só que aí você fala para mim, pastor, mas que isso tem a ver com a Bíblia?
A Bíblia fala sobre isso? A Bíblia relaciona algum dos seus princípios a isso? Qual é o problema destas visões? Na cosmovisão cristã, eu não posso ser alguém hedonista, pastor? Servir a Cristo e ser um louco insano pelo prazer? Ou alguém que busca o prazer mais de forma refinada, mas busca? Não, querido. Se você for um adepto à cosmovisão cristã, você vai enxergar problemas claros nesta visão filosófica com a visão cristã. Mas aí entra o problema. Por quê, pastor? Porque na estrutura literal que o Senhor disse lá de Eclesiastes, Salomão estava dizendo que a melhor coisa da vida é o quê? Isso não é hedonismo, pastor? Isto não é epicurismo? Calma, queridos. Perceba que a Bíblia, primeiramente, ela vai citar os epicuristas. Sério? Sim. Paulo vai dar uma resposta cristã a essa corrente filosófica. Eu quero que você leia comigo. Abra lá. Atos, capítulo 17. Atos capítulo 17, versículo 16, diz assim: enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por todas as partes. Amém, queridos? Olhem para mim. Paulo começou a perceber o tamanho da idolatria daquele povo. A gente percebe como a nossa sociedade é idólatra. E o seu objeto de idolatria é o homem. É verdade ou não é, queridos? A todo tempo o homem é exaltado pelo homem. A diferença da nossa sociedade com os dias de Paulo é que nós apenas trocamos deuses da mitologia por homens físicos. Mas o homem é exaltado por si mesmo o tempo todo. E Paulo ficou muito incomodado com aquela idolatria toda que havia em Atenas. Continue. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então alguns filósofos, o quê? Epicureus e estoicos. Pastor, o senhor não falou dessa outra corrente filosófica do estoicismo. Uma outra hora a gente pode falar, porque ela também é muito interessante, porque o cristianismo da igreja patrística, ela vai, digamos, ter atributos muito parecidos com o estoicismo. Então ele é muito relacionado ao cristianismo, mas se eu falar agora vai dar um nó em você. Então, uma outra hora a gente fala sobre isso. Então, Paulo começou a pregar e apareceu lá os epicureus, que a gente falava agora há pouco. E olha o que eles diziam a respeito de Paulo. O que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Opa! Paulo pregava a ressurreição. É importante você gravar isso. Paulo pregava a ressurreição. Por essa razão, o levaram à reunião no Areópago, onde questionaram: pode revelar-nos que nova doutrina é essa da qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali conviviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber o que, gente? Nossa, pastor, parece a gente hoje. A gente só está preocupado com aquilo que é novo. Novidade, 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 novidade. Não é assim, queridos? Já viu como o comércio ele se apodera desses princípios da novidade? Eu tenho uma novidade para você. Outra? Você vai assistir televisão e fala: eu tenho uma novidade para você aqui, ó. Não para não. Não pula o vídeo não. Não é assim?
é uma sociedade que está procurando alguma coisa que faz sentido. É uma sociedade que está procurando alguma coisa que traga a felicidade. Só que quando Paulo começa a falar da ressurreição, esse parece ser o ponto crucial entre a discordância dele, Paulo, de Salomão, o filósofo hebreu, e o resto do mundo. Por quê? Aqui está, querido, é justamente isso, porque aqui está a razão, o motivo pelo qual esse pensamento secular hedonista, epicurista, não pode compactuar com a filosofia cristã. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Presta atenção. A gente tem um problema, irmãos. Qual é o problema? Censura. A gente gosta de censurar as coisas. Os crentes, né? Então, o crente, ele tem muito medo de pecar contra Deus. Quer dizer, eu não sei se tem tanto medo assim, né? Parece ter. Então, para não pecar contra Deus, o que ele faz? Ele sai censurando tudo. Comer, não pode. Beber, não pode. Estou falando das coisas aqui que estão relacionadas ao prazer. Sexualidade, reprime isso. Festa, reprime isso. Ter alguma coisa, reprime isso. Por quê? Porque se eu não reprimir, pode ser que eu peque. Só que o cristianismo, ele não censura a busca pela felicidade. O cristianismo, ele não censura o prazer, porque o prazer está na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia, ela é um estímulo ao prazer. Eu fico de boca aberta com alguns religiosos que tentam censurar algo que a Bíblia estimula o tempo todo, que é o comer, beber, se alegrar. Só que, enquanto o cristianismo promete a felicidade, por isso que a Bíblia o Sermão do Monte, por exemplo, vai usar a expressão bem-aventurado. Enquanto Eclesiastes, o tempo todo ele vai dizer, olha, busque o prazer, goze a vida com a mulher que ama, aproveite os dias da sua mocidade. A questão aqui, querido, os dois estão falando a mesma coisa. A Bíblia está falando do prazer e o mundo está falando do prazer. Mas a questão é, qual é a finalidade desse prazer? Qual é a finalidade desta busca pelo prazer? Porque no cristianismo, esse prazer ele deve ser concebido como dádiva, para se alcançar uma felicidade progressiva que revela o futuro. Por isso Paulo começa a falar da ressurreição. Ele começa a falar, olha, mas o ápice desta felicidade, o ápice desta realização, ela é eterna. Ela é com Deus na eternidade. Aí quando ele diz isso, o epicurista vai dizer assim, não. Não. Por quê? Porque para um hedonista epicurista ele vai dizer, não, a conquista máxima é o agora. A conquista de felicidade máxima que eu posso encontrar, ela tem que ser relativa ao presente. Só que aí está o problema. O problema está, querido, que você pode ter o maior dia da tua vida hoje. Querido, o que seria um dia de realização para você hoje? Pastor, pagar minhas contas. Essa é uma realização boa? Concorda comigo? Mas qual é o problema? Que amanhã, segunda-feira, chega outra. Não é? Irmãos, já viu a alegria que você fica quando você paga a conta? Quem fica alegre? Você fica assim, olhando assim, você sente o Eike Batista. Você fala, como eu sou rico. Né? Nossa, como eu estou feliz. Mas dura tão pouco, irmão. Já toca o número do celular.
Quando toco lá no celular e aparece assim, Fortaleza, você já fala, é o Satanás. Vai cobrar, quer ver? Não é? Você não conhece ninguém de Fortaleza. Outro dia tocou para mim Guiné-Bissau. Não dura muito tempo, querido. Então o epicurista vai dizer, olha, experimente a felicidade no agora, porque amanhã não importa. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. O cristianismo vai dizer não. Deus está concedendo a você um prazer para ser desfrutado agora e você tem que desfrutar disso com muita força. Mas porque você tem algo em mente. Que o amanhã pertence a Deus. Amanhã não é um dia obscuro, um tiro no escuro, algo incerto, não. Amanhã Ele estará cuidando de você. É por isso que Jesus ele vai chamar os seus discípulos e Ele vai dizer assim, sabe como é que você se liberta da ansiedade? Eu não estou entrando aqui em parâmetros da psicologia não, tá, querido? Em valores científicos. Eu estou entrando aqui numa questão espiritual da coisa. E Ele vai dizer assim, sabe como se liberta dessa ansiedade? Estou falando de ansiedade num termo popular. Olhe para as aves. Olhe para o céu. Contemple. Olha como é que é bonito. Aí Ele vai dizer assim, está vendo como Deus está cuidando de tudo? Então viva cada dia o seu mal. Não se preocupe com amanhã. Você não vai acrescentar 1 centímetro na sua estatura. Amanhã pertence a Deus. Em outras palavras, a chamada para o prazer na ótica cristã é, irmão, aproveita o momento que Deus está te dando agora, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer, mas Ele sabe o que vai acontecer. E o prazer que Ele condicionou você agora é para você chegar amanhã. É para você chegar até o amanhã. Então Paulo começa a falar da ressurreição nessa perspectiva. Ele começa a dizer assim, gente, a gente tem que aproveitar sim as dádivas, os dons, as bênçãos que Deus tem nos dado. Mas porque de glória em glória nós vamos alcançar o teleios, o perfeito. Isso é na eternidade. Amém? Paulo vai dar uma outra resposta aos epicureus. Na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. Diz assim. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas diante de Deus. Porque contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Caraca, esse cara era a faca na caveira, hein? Porque ele chega e fala assim, cara, o cristão tem que pensar diferente. O cristão tem que pensar na eternidade, na ressurreição, na vida eterna com Cristo. Essa é a chamada bíblica. Porque se a gente restringe Cristo a uma experiência para agora, você não precisa de evangelho. Você pega qualquer filosofia. E aí que está um pensamento nocivo que está entrando dentro da igreja e as pessoas não estão percebendo. Porque você está o quê? Tirando a experiência transcendente, metafísica, mística e resumindo Cristo no quê? Numa experiência social. Não, eu vou lá na igreja e eu aprendo o evangelho para quê? Para ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajuda os outros, para poder me acalmar. Tá, isso é verdade. Ninguém disse que isso não é verdade. Mas Cristo não está restringido a isso. Ele não é só uma filosofia que torna alguém um pouco melhor, que perdoa o inimigo, que ora pelo inimigo, não. Cristianismo não se restringe a isso. A premissa básica do cristianismo é vida eterna.
Deus amou o mundo para que o homem tenha vida eterna. E quando a gente traz isso para nós, aí você vai pensar diferente. Porque você vai falar assim, então beleza, vamos ter um momento de prazer aí? Vamos para a praia, o casal vai para o motel, sei lá para onde você vai, irmão. Você vai para a festa, só que você chega à conclusão, ó, tá vendo esse prazer aqui? É uma dádiva. É uma dádiva para a gente alcançar a eternidade. Isso tem que ser usado como louvor ao Senhor. Não são duas pessoas que estão vivendo loucamente, intensamente, porque nem sabe se vão estar vivos amanhã. Não, esse não é o pensamento. Então Paulo vai dizer, não restrinja Cristo como uma experiência sociológica para o presente. O cristianismo fala de ressurreição, fala de vida eterna. E é por isso que no versículo 32 e 33, olha o que ele vai dizer. Agora ele vai ser duro. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, aqui não era que ele lutava com o leão, não, tá? E nem com o urso. Aqui é fera na Bíblia. Então ele lutava com um cara que tinha, digamos que uma certa influência nas questões intelectuais. Então ele vai dizer, olha, eu discuti com muita gente defendendo o Evangelho. Aí ele vai dizer, ora, se os mortos não ressuscitam, opa! Olha o texto aí, ó. Parece o que disse Epicuro e parece que o que disse Salomão. Se não tem ressurreição, comamos, bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo vai usar aqui a expressão de Epicuro para dizer, então beleza, irmão. Então se não tem vida eterna, faz o seguinte. Viva como alguém que não vive debaixo da premissa da cosmovisão cristã, que não vai ter nada amanhã mesmo. Então aproveita tudo agora e pronto. Depois viva a depressão, porque você não sabe o dia de amanhã. Viva a depressão da incerteza de não saber o que vai te acontecer amanhã. E é aqui que Eclesiastes ele difere desta perspectiva secular. Porque Salomão não vai dizer, coma, beba, se alegra, porque amanhã você vai morrer. Salomão vai dizer o contrário. Ele vai dizer, coma, beba, se alegre, desfruta do prazer, porque isso é uma dádiva eterna. Amém, queridos? Viu a diferençazinha? É uma diferençazinha, mas que muda tudo. Enquanto um busca o prazer porque tem uma vida incerta, o outro busca o prazer porque ele tem a certeza, ele tem a plena convicção, a esperança de para onde ele está indo, do significado da sua vida. Enquanto um busca o prazer como esforço humano para se encontrar a felicidade, o outro encontrou a verdadeira felicidade e agora usufrui do prazer como uma dádiva. O esforço não foi meu, eu ganhei isso. Olha para mim, você pode se esforçar muito para poder juntar um dinheiro, comprar uma passagem para o Ceará, para passar 15 dias em Jericoacoara e ver o pôr do sol passando pela Pedra Furada. Você diz, eu me esforcei muito por isso. Se não fosse alguma coisa eterna e que você não sabe descobrir, que fizesse, o sol está lá, a pedra está lá, e ele passar pela Pedra Furada, aquele pôr do sol maravilhoso, por mais que você se esforçasse, tudo seria escuro, nada teria sentido. Nós temos que nos libertar disso, desta imagem humana que tenta cauterizar a nossa mente, que a nossa felicidade é um resultado do nosso esforço. Não. A felicidade de um cristão é encontrada
ela é recebida, ela é concebida na ideia de que aquilo é um presente, uma dádiva, e tem que ser usada, usufruída, mas com um pensamento: o amanhã pertence a Deus. Não será um dia incerto, porque Deus não é um Deus incerto. Amém, queridos? Então quando Salomão está dizendo: coma, beba e se alegra, e aí você pode ser um pouco mais poético nisso, né? Coma, beba, dance, viaje, se alegra, faça sexo, trabalhe, tudo aquilo que te dá prazer. Pratique esporte, corra, tudo. Isso é o melhor que você pode experimentar na vida. Mas lembre-se, não numa premissa secular, filosófica e mundana, como se isso fosse a finalidade da minha felicidade, como se isso fosse tudo o que eu poderia ter, como se não houvesse amanhã, como se isso fosse resultado do meu esforço. Não. Isso é uma dádiva, isso é um presente, e está sendo me dado, me concedido por um Deus do qual eu creio que me encontrará na eternidade. Amém? Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele nos dá vestígios da sua beleza, e quando a gente experimenta isso, a gente fica tão feliz. Isso é para provar que Ele é real, e como disse Jó, um dia nós o veremos face a face. Olha, irmãos, é muito deprimente viver na ótica de um secularista, de usufruir todos esses prazeres que a vida dá, e no final ligar a chavinha e dizer: isso é tudo. Mas não tem nada mais que isso? Não tem sentido. Então a gente lutou tanto por prazer, para a felicidade, quando a gente alcança ele, você diz: ué, a humanidade sofre esse reflexo. Idealize alguma coisa. Idealize a compra de algum bem. Um carro, por exemplo. Eu quero comprar um carro. Idealize aí. Uma Mercedes, uma BMW. O dia que você comprar ele, você vai falar assim: parece que não tem o mesmo gostinho, parece que não tem a mesma sensação eu ter de quando eu não tinha, de quando eu apenas idealizava. Por isso Salomão vai dizer: por isso Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade, o desejo pela ressurreição, pelo amanhã. Então, por mais que você busque, quando você tem, você fala: ainda estou incompleto. Então Salomão vai dizer assim: vamos mudar essa ideia? Ao invés de buscar, receba. Ao invés de buscar a felicidade, receba a felicidade. Sabe? Às vezes você está buscando tanto algo, e você vai encontrar mais felicidade na caminhada para buscar aquilo do que propriamente quando você tiver aquilo. Então ele vai dizer: aproveite, olha as dádivas que estão sendo dadas. Há um motivo, há uma razão do porquê o ser humano é tão incompleto, e parece que nada preenche essa vida incompleta. É Deus, é o seu amor. Amém, queridos? Isso é profundidade. E eu quero que você tenha isso ministrado no seu coração, porque durante a sua vida, querido, você tem experimentado muitos momentos do qual Deus te dá a oportunidade de desfrutar do prazer. Então desfrute, coma, beba, se alegra, mas com o coração grato. Por isso Paulo vai dizer: então tudo que for puro, santo, louvável, de boa reputação, pensa nisso. Por isso Paulo vai dizer assim: receba tudo isso aí com ações de graças. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos.